Você já sentiu aquela facada silenciosa? Aquele momento em que alguém em quem você confiava virou as costas, sorriu enquanto te apunhalava, jurou lealdade e te vendeu na primeira oportunidade? Neste exato instante, enquanto você respira, existem pessoas planejando como te usar, como te manipular, como extrair o máximo de você e depois desaparecer sem deixar rastros. E sabe qual é a parte mais cruel disso tudo? Você provavelmente ainda acredita que as pessoas agem por honra, que a lealdade é um valor sagrado, que a palavra dada significa alguma coisa. Mas deixe-me te dizer uma verdade que vai doer mais do que qualquer traição. Você foi treinado para ser traído. Desde criança te ensinaram a confiar, a abrir o coração, a acreditar que o mundo é um lugar justo, onde a bondade é recompensada. Mentira. Essa é a maior armadilha que já colocaram em você. Porque enquanto você joga limpo, outros estão reescrevendo as regras. Enquanto você acredita, outros estão calculando. E quando a traição chega, você desmorona porque construiu sua realidade sobre areia movediça. Maquiavel não escreveu sobre o mundo como deveria ser, ele escreveu sobre o mundo como ele é. E no mundo real, a traição não é a exceção, é a regra. Este vídeo não é sobre se recuperar de uma traição, isso é coisa de autoajuda barata. Este vídeo é sobre como se tornar intocável, como construir uma armadura mental tão sólida que nenhuma traição, nenhuma decepção, nenhuma falsidade possa sequer arranhar você. Porque quando você entender o que vou te mostrar, você nunca mais será a vítima de ninguém. Você se tornará imune. A primeira coisa que você precisa aceitar é brutal, mas libertadora. Ninguém é leal por natureza. As pessoas são leais por conveniência. Aquela pessoa que jura estar ao seu lado, para sempre está ali enquanto você for útil, enquanto você oferecer algo que ela precisa. No momento em que essa equação mudar, no momento em que alguém mais vantajoso aparecer, a lealdade dela evapora como névoa ao sol. Isso não é pessimismo, isso é clareza. E a clareza é a primeira arma da mente intocável. A maioria das pessoas vive em uma fantasia romântica onde o amor, a amizade e a lealdade são forças puras e inquebráveis. Mas Maquiavel sabia a verdade. Os homens esquecem mais rapidamente a morte do pai do que a perda da herança. As pessoas não são movidas por sentimentos nobres, são movidas por interesses. E quando você entende isso, quando você realmente aceita isso no fundo da sua alma, algo muda. Você para de personalizar as ações dos outros. Você para de se perguntar, por que fizeram isso comigo? E começa a perguntar, o que eles ganharam com isso? Essa mudança de perspectiva é revolucionária, porque te tira do papel de vítima e te coloca no papel de observador estratégico. Você não é mais o centro emocional da história. Você é o analista frio que vê o jogo pelo que realmente é. Pense em todas as traições que você já sofreu. Agora responda com honestidade. Em quantas delas você viu os sinais antes, mas escolheu ignorar? Quantas vezes você sentiu aquela inquietação no estômago, aquele instinto dizendo que algo estava errado, mas você empurrou para baixo porque queria acreditar na bondade alheia? Quantas vezes você defendeu quem te traiu, fez vista grossa para os primeiros deslizes, deu segunda, terceira, 10ª chances porque tinha medo de aceitar a verdade? A verdade é que a maioria das traições não vem de surpresa, elas vêm anunciadas. Mas você estava cego, não porque era burro, mas porque era emocional. Você estava operando com o coração quando deveria estar operando com a cabeça. A mente intocável não comete esse erro. Ela observa, ela coleta dados, ela vê os padrões. Quando alguém te elogia demais, ela se pergunta, o que essa pessoa quer? Quando alguém se aproxima rápido demais, ela se pergunta, por que essa pressa? Quando alguém oferece ajuda gratuita, ela se pergunta, qual é o preço oculto?
Isso não é paranoia, isso é inteligência. Porque no mundo real, presentes gratuitos não existem. Tudo tem um preço, e se você não sabe qual é, você provavelmente é o preço. Agora vamos mais fundo. A razão pela qual a traição dói tanto não é a ação em si, é o que ela revela sobre você. Ela revela que você investiu demais, que você acreditou demais, que você se expôs demais. Ela mostra que você deu às pessoas poder sobre você, o poder de te machucar, de te decepcionar, de te destruir emocionalmente. E esse poder não foi roubado, você o entregou voluntariamente. Cada segredo que você contou, cada vulnerabilidade que você mostrou, cada peça de você que você compartilhou, tudo isso foi uma arma que você colocou nas mãos do outro. E quando a traição acontece, essas armas são usadas contra você. A solução não é nunca confiar em ninguém, isso é isolamento. Isso é fraqueza disfarçada de proteção. A solução é redefinir o que significa confiar. Confiança não é abrir sua vida inteira para alguém. Confiança é dar acesso limitado e observar o que a pessoa faz com esse acesso. É como um teste, você dá um pouco e observa. Você revela algo pequeno e vê como isso é tratado. Se a pessoa respeita, você dá mais um pouco. Se ela usa contra você, você fecha a porta e nunca mais abre. A mente intocável não confia cegamente, ela confia estrategicamente e sempre mantém uma parte de si mesma trancada, inacessível, intocável. Mas aqui está a parte que ninguém te diz. A traição mais dolorosa não é a que vem dos outros, é a que você comete contra si mesmo. Toda vez que você ignora seu instinto, toda vez que você aceita migalhas quando merece o banquete inteiro, toda vez que você perdoa o imperdoável só para não ficar sozinho, você está se traindo. Você está dizendo ao universo que não se valoriza, que não se respeita, que está disposto a se sacrificar para manter uma ilusão. E o universo responde de acordo. Ele te manda pessoas que confirmam essa crença, pessoas que te usam, que te descartam, que te tratam como segunda opção, porque você ensinou ao mundo como te tratar, não com palavras, mas com ações. A mente intocável entende isso. Ela sabe que antes de exigir lealdade dos outros, você precisa ser leal a si mesmo. E ser leal a si mesmo significa estabelecer limites inegociáveis. Significa dizer não sem culpa. Significa ir embora sem olhar para trás. Significa escolher a solidão sobre a companhia tóxica. Porque aqui está uma verdade que vai te libertar. Melhor sozinho em paz do que acompanhado em caos. A solidão não é uma punição, é um santuário. É o lugar onde você se reconstrói, onde você se fortalece, onde você se torna a versão de si mesmo que não precisa de validação externa para existir. Vamos falar sobre o que acontece depois da traição. A maioria das pessoas faz duas coisas: ou implora por explicações ou busca vingança. Ambas são reações de fraqueza. Implorar por explicações é dar ao traidor mais um momento de poder sobre você. É dar a ele a chance de mentir de novo, de manipular de novo, de reescrever a narrativa a favor dele. Você não precisa de explicações. As ações já falaram tudo o que você precisava saber. E vingança? Vingança é você ainda estar preso emocionalmente naquela pessoa. É você permitir que ela ocupe espaço na sua mente, no seu tempo, na sua energia. A verdadeira vingança é a indiferença. É você seguir em frente como se aquela pessoa nunca tivesse existido. É você construir uma vida tão poderosa, tão abundante, tão plena, que quando aquela pessoa olhar para você de longe, ela vai sentir o peso do que perdeu. Mas aqui está o truque. Você não faz isso para ela, você faz isso por você. Porque no momento em que você decide que vai usar a traição como combustível em vez de veneno, você vira o jogo. A dor que deveria te destruir se torna a força que te constrói. Agora,
a parte mais estratégica. Como você se protege de futuras traições sem se tornar um eremita? Você aprende a ler pessoas, não o que elas dizem, mas o que elas fazem quando acham que ninguém está olhando. Você observa como elas tratam garçons, como elas falam de quem não está presente, como elas reagem quando você diz não. Maquiavel dizia que os homens são tão simples e obedecem tanto às necessidades imediatas que aquele que engana sempre encontrará quem se deixe enganar. A maioria das pessoas é previsível porque age sempre a partir das mesmas motivações: medo, ganância, ego. Quando você entende essas motivações, você antecipa os movimentos. Você vê a traição antes que ela aconteça, não porque é paranoico, mas porque é observador. E quando você vê, você não confronta, você se afasta silenciosamente. Você não dá explicações, não faz cenas, você simplesmente desaparece da vida dessa pessoa como um fantasma. E esse desaparecimento é mais poderoso do que qualquer confronto, porque deixa a pessoa se perguntando, se corroendo, se questionando. A mente intocável também entende o poder do desapego. Desapego não é não sentir nada, é não se prender a nada. É reconhecer que tudo na vida é temporário. Pessoas, situações, emoções. Quando você se apega, você cria expectativas, e expectativas são contratos não assinados que você imagina que o outro aceitou. Mas ninguém assinou nada. Você criou essas expectativas sozinho e agora está sofrendo sozinho porque elas não foram cumpridas. A solução é simples, mas brutal. Pare de esperar. Pare de esperar que as pessoas sejam leais, que sejam justas, que sejam gratas. Aprecie quando isso acontece, mas nunca conte com isso. Construa sua vida de forma que você não dependa da lealdade de ninguém. Seja financeiramente independente, emocionalmente autossuficiente, mentalmente soberano. Quando você não precisa de ninguém, você pode escolher quem fica. E essa escolha muda tudo. Porque agora, as pessoas não estão na sua vida por necessidade, estão por adição de valor. E no momento em que pararem de adicionar valor, você pode removê-las sem drama, sem dor, sem hesitação. Existe um último nível de intocabilidade que poucos alcançam: a indiferença estratégica. Não é ser frio, não é ser cruel, é ser seletivo com sua energia. É entender que nem tudo merece sua atenção, nem toda traição merece sua raiva, nem toda decepção merece seu tempo. A maioria das pessoas vive reagindo, gastando energia em batalhas que não importam. A mente intocável escolhe suas batalhas. Ela ignora o ruído, ela deixa os pequenos desrespeitos morrerem no silêncio. Ela guarda sua força para o que realmente importa. E quando ela age com precisão cirúrgica, não emocionalmente. Isso é poder. Isso é controle. Isso é o que separa o homem comum do homem intocável. O homem comum é refém de suas emoções, ele reage, ele explode, ele se desgasta. O homem intocável observa, calcula, age quando convém e quando não convém, simplesmente ignora. Maquiavel escreveu: é melhor ser temido do que amado se não puder ser ambos. Mas há um terceiro estado ainda mais poderoso: ser intocável. Quando você é intocável, não importa se te amam ou te temem, porque nada que façam ou deixem de fazer pode te afetar. Você construiu uma fortaleza interior tão sólida que as flechas dos outros não chegam nem perto dos seus muros. E essa fortaleza não foi construída em um dia. Ela foi construída cada vez que você escolheu não reagir, cada vez que você preferiu o silêncio ao drama, cada vez que você transformou dor em sabedoria. Cada traição que você sofreu foi um tijolo nessa fortaleza. Cada decepção foi uma lição que te tornou mais forte, mais esperto, mais implacável. E agora, quando olham para você, as pessoas sentem algo diferente. Não conseguem te manipular como antes, não conseguem te abalar como antes.
Você se tornou uma força da natureza, calma na superfície, mas imparável por dentro. E aqui está o paradoxo final. Quando você se torna intocável, quando você realmente não precisa de ninguém, é exatamente quando as pessoas certas começam a aparecer. Porque a energia que você emite mudou. Você não está mais desesperado, não está mais carente, não está mais disposto a aceitar qualquer coisa. Você estabeleceu um padrão tão alto que só quem realmente merece consegue alcançá-lo. E esses são os únicos que valem a pena. O resto, deixe-os passar. Deixe-os aprender suas lições com outra pessoa. Você não é professor de quem não quer aprender. Você não é salvador de quem quer continuar perdido. Você é arquiteto da sua própria vida. E nessa construção não há espaço para parasitas, para falsidade, para traições. Então, quando a próxima traição vier, e ela virá porque faz parte do jogo, você não vai desmoronar. Você vai observar, analisar, extrair a lição e seguir em frente, sem drama, sem rancor, sem peso, porque você entendeu que a traição não define você, define quem te traiu. E você já não perde tempo julgando a qualidade de quem está abaixo do seu nível. Você simplesmente remove, silenciosamente, estrategicamente, definitivamente. Isso é o que significa ser intocável. Isso é o que significa ter uma mente blindada. Isso é o que significa viver acima do jogo emocional em que a maioria se afoga. Você não joga mais esse jogo. Você criou seu próprio tabuleiro, suas próprias regras, e nesse jogo você sempre vence. Porque o único oponente que importa é quem você era ontem, e cada dia você está vencendo essa batalha. Agora você entende? Não há traição que possa te destruir quando você já não depende de ninguém para existir. Não há decepção que possa te abalar quando você já não espera nada de ninguém. Não há falsidade que possa te machucar quando você já vê o mundo pelo que ele realmente é. Um jogo de interesses onde a única lealdade garantida é a que você tem consigo mesmo. E essa lealdade, essa é a que ninguém pode tirar de você. Essa é a que te torna imune, intocável, inabalável. É isso que acontece quando você deixa de ser um alvo fácil e se torna uma fortaleza ambulante. As pessoas ainda vão tentar, ainda vão testar, ainda vão buscar brechas, mas não vão encontrar nada. Porque você selou cada entrada, fortificou cada ponto fraco, eliminou cada vulnerabilidade. Você se tornou aquilo que o mundo teme. Um homem que não pode ser comprado, manipulado ou quebrado. A traição só tem poder sobre quem acredita nela como algo pessoal. Mas quando você entende que é apenas estratégia falhada do outro, você se liberta. A dor se transforma em clareza. A raiva se transforma em combustível. A decepção se transforma em sabedoria. E no final, você agradece. Não ao traidor, mas à traição. Porque ela te mostrou quem remover. Te mostrou onde você ainda estava vulnerável. Te mostrou que você precisava evoluir. E você evoluiu. Você não é mais aquele que confia cegamente, aquele que se entrega sem reservas, aquele que acredita em promessas vazias. Você é o que observa em silêncio, o que calcula em segredo, o que move peças sem anunciar. Você é o estrategista da sua própria vida. E estrategistas não são traídos, porque nunca colocam todas as cartas na mesa. Eles sempre guardam um as na manga, sempre têm um plano B, sempre estão 3 passos à frente. E quando você opera assim, algo mágico acontece. A vida para de ser uma série de traições dolorosas e se torna uma série de filtros eficientes. Cada pessoa que te trai está, na verdade, se removendo da sua vida. Está fazendo o trabalho sujo por você. Você não precisa cortar ninguém, eles se cortam sozinhos. E você agradece em silêncio, porque agora há mais espaço, mais energia, mais foco para o que realmente importa. Para quem realmente importa. Para você. Porque no final das contas,
Única pessoa que estará com você do começo ao fim é você mesmo. E quando você entende isso, quando você realmente internaliza isso, você para de buscar salvadores e se torna seu próprio salvador. Você para de buscar lealdade e se torna leal a si mesmo. Você para de buscar força nos outros e encontra força dentro de si. Isso não é solidão, isso é soberania. Isso não é frieza, isso é clareza. Isso não é desistir das pessoas, isso é escolher com critério. Porque o homem intocável não rejeita conexões, ele apenas exige que elas sejam reais. Ele não tem medo de estar sozinho, porque sabe que a pior solidão é estar rodeado de falsos. Ele prefere o deserto autêntico ao jardim de plástico. E nessa escolha, nessa coragem de preferir a verdade nua e crua à mentira confortável, ele se liberta, ele se torna inabalável. Ele se torna intocável. Você chegou até aqui e isso já diz algo sobre você. Você não é como a maioria que foge da verdade brutal. Você a enfrenta, a abraça, a transforma em poder. E agora, neste momento, você tem uma escolha. Você pode voltar ao mundo fingindo que não ouviu nada disso. Pode continuar sendo o mesmo, esperando que as pessoas mudem, que a lealdade mágica apareça, que o mundo seja justo. Ou você pode aceitar a realidade, abraçar a clareza e começar a construir essa mente intocável a partir de agora. Cada traição que vier será mais um tijolo. Cada decepção, mais uma lição. Cada falso que sair da sua vida, mais um espaço limpo para quem realmente merece. Esse é o caminho. Não é fácil, não é confortável, mas é real. E no final, quando você olhar para trás, você verá não uma vida de vítima, mas uma vida de soberania. Não uma história de dor, mas uma história de evolução. Não um homem quebrado, mas um homem blindado. E quando esse dia chegar, quando alguém tentar te trair novamente, você não vai sentir raiva, não vai sentir dor. Você vai sentir pena. Pena de quem ainda não entendeu que você é intocável. Pena de quem ainda acha que pode te atingir. Pena de quem não sabe que você já passou pelo fogo e saiu do outro lado mais forte, mais frio, mais implacável. E você vai simplesmente seguir em frente, sem olhar para trás, sem dar explicações, sem desperdiçar energia. Porque você é blindado, porque você é intocável, porque você entendeu o jogo. E nesse jogo, você já venceu. Se este vídeo te tocou, se algo dentro de você acordou, se você sentiu que isso não foi apenas conteúdo, mas uma transformação interna, deixe nos comentários. Ninguém me toca, não por algoritmo, não por engajamento, mas como um pacto silencioso, como um reconhecimento de que você está nesse caminho, de que você escolheu a verdade. Aqui não há espaço para ilusões, não há espaço para mentiras açucaradas. Há apenas a lâmina da realidade cortando as camadas de condicionamento. E se você quer mais disso, se você quer continuar nessa jornada de despertar brutal, inscreva-se, porque o próximo vídeo vai mais fundo. E o próximo mais fundo ainda. Até que não. Sobre nada além da verdade nua, crua, implacável. Até que você se torne a versão mais pura, mais forte, mais intocável de si mesmo. E quando isso acontecer, nada nem ninguém poderá te parar. Vejo você lá, ou não. Isso depende de você. Mas se voltar, volte diferente. Volte blindado.